Tá. Olá pessoal, boa noite. Aqui é Thiago Guiroto e sejam bem-vindos a mais um Quinta da TI. Hoje nós vamos ver sobre o IPD, Infrastructure Planning and Design. E vamos estar junto com o Alexandre Prado, o Paulo Santana e o André Luiz. Todos são MVPs da Microsoft. Alexandre, é com você. Obrigado. Obrigado, Thiago. Bem, pessoal, como o Thiago falou, eu sou Alexandre Prado, sou MVP em Windows Expert IT Pro. E junto com o Paulo Santana e o André, a gente vai estar apresentando aí essa sessão sobre o IPD. Continuando, basicamente, o que a gente vem falando sobre MAP e IPD. Essa sessão não é uma sessão muito técnica, ela é uma sessão mais voltada para quem trabalha com implementação, para quem trabalha com administração e para quem trabalha realmente com TI no dia a dia. A gente vai ver que o IPD, né, o Infrastructure Planning Design, ele, além de trabalhar com as boas práticas, ele é voltado para planejamento e desenho de soluções Microsoft. E aí a gente está falando desde da D, implementação de imagens, System Center, Forefront Identity Manager e vários outros. Né? Bem, para continuar aqui, o professor André Luiz vai estar fazendo aqui a moderação da sessão. Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas lá no painel Perguntas e Respostas. Tá? Aqui estão nossos contatos, né? Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tanto comigo, o Paulo e o André Luiz. O Paulo deve ter havido algum problema, ele tem ficado bastante trabalho no período da noite e com isso ele tem ficado impedido de participar. Tá? Mas fiquem à vontade para nos contactar, nossos e-mails estão aí, a apresentação de hoje, assim como as outras duas apresentações, vão ser entregues ao Thiago e ao Eduardo e ao Eric, e para colocar no site. E caso precisem da apresentação ou de mais alguma coisa, basta entrar em contato com a gente, tá ok? Bem, pessoal, então vamos começando a falar o que é basicamente o IPD, tá? O IPD é uma coleção de guias que vai tratar de do processo de planejamento e de desenho de projetos ou de soluções. Então ele vai trabalhar desde da base por exemplo, como você criar uma imagem para você distribuir, até implementar de forma correta uma infraestrutura de domínio, uma infraestrutura de certificados, de federação. E assim, é um conjunto de ferramentas, assim, não são ferramentas técnicas, mas são ferramentas de instrução, né, que são voltadas para preparação de projetos. Tá? Então, mesmo que você não trabalhe desenhando projetos, né, ou trabalhe administrando o ambiente, o IPD ele vai te trazer uma gama bem maior de como fazer uma implementação ou uma administração de maneira correta. Tá? O IPD ele tem um conjunto de tanto de boas práticas, aí você tem apresentações, eu vou mostrar logo em seguida, né? E aí você também tem, inclusive, documentações voltadas para preparação do início ao fim do projeto. Tá? Eu vou compartilhar minha área de trabalho para que vocês vejam. Como eu falei, isso não é uma sessão técnica, é uma sessão mais voltada para administração, para projetos mesmo, mas é importante mostrar alguns links e algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando. Ok? Deixa eu compartilhar minha área de trabalho. Pessoal, se vocês estiverem vendo, coloque no painel perguntas e respostas, por favor. Bem, aqui eu estou com
com o meu Internet Explorer aberto. E aqui eu estou na página do Solution Accelerator. Por que eu coloquei na página do Solution Accelerator? Na semana passada nós falamos sobre o Microsoft Assessment Plan, o MAP, né? E o Solution Accelerator, na verdade, é uma coletânea de ferramentas, né, de documentação voltada para acelerar o processo de implementação ou de deployment ou de preparação para projetos. Projetos não significa só que você trabalha com consultoria, você pode trabalhar numa empresa e está preparando um projeto interno, né? Então, na semana passada nós falamos sobre o MAP, né? E o MAP é uma ferramenta extensa que vai desde a implementação de Windows 7, Windows 8, até mesmo o ambiente de nuvem privada, né? E aqui nessa página aqui, que é a página principal do Solution Accelerator, nós temos aqui à nossa esquerda as principais soluções, né? Que é o próprio MAP, o MDT, né, o Microsoft Deployment Toolkit, que é para deployment de sistemas operacionais. Essa é uma ferramenta técnica mesmo, uma ferramenta que a gente utiliza para criação de imagens. Tá? Muitas empresas utilizam o MDT para fazer o advertising, para fazer a entrega de imagens. Né? Aí nós temos o Security Compliance Manager, que é voltado para verificação de segurança nas empresas. Né? O IPD, que é o nosso alvo de hoje, o Infrastructure Planning Design, e o Microsoft Operation Framework. Todas essas ferramentas aqui que a gente falou, na verdade, eles são baseados no Microsoft Operation Framework, que é baseado no Agile. Então, eles seguem uma guia de boas práticas para a implementação de produtos Microsoft. Digamos que a Microsoft pegou o Agile e converteu para as ferramentas dela, para as soluções que a Microsoft disponibiliza. Tá? Então, aqui eu clicando no IPD, no link do IPD, eu vou abrir uma série de itens relacionados a desenho, né, planejamento e desenho de infraestrutura. Então aqui, olha, eu tenho desde o System Center, Data Protection Manager, Operation Manager, Virtual Machine Manager, e para cada um deles é importante salientar que tem um link para o IPD. Logo em seguida eu vou mostrar alguns exemplos aqui de guias para vocês darem uma olhada. Tá? Virtual Machine Manager, o Active Directory Certificate Services, o Active Directory Domain Service, Direct Access, Dynamic Data Center, Exchange Online, Exchange Server 2010, File Server, Forefront Identity Manager 2010. Inclusive, particularmente, eu utilizei o Forefront Identity Manager para desenhar um projeto que o nosso professor André Luiz está gerenciando. Né? O Internet Information Service, o IIS, Resposta a Malware, o APPV, o MDT, o MDOP, né? O Enterprise Desktop Virtualization, o MEDV, né? O AG e vários outros. Então aqui a gente tem uma gama enorme de soluções, de softwares da Microsoft que são disponibilizados, que tem disponibilizado o IPD. Tá? Aqui, novamente, é o link. Se eu clicar aqui, eu posso baixar a série completa do IPD, assim como ver a infraestrutura, a lista completa disponível para download. Tá? Eu já baixei aqui, então eu vou pegar agora na minha área de download. Aqui eu vou pegar um aqui, que é um que a gente sempre acaba utilizando muito. Eu tenho aqui, ó, Active Directory, IPD, Active Directory Domain Service versão 2.2. Eu tenho um documento, eu tenho uma apresentação e eu tenho, normalmente eu vou ter também um desenho em Visio. Né? Por acaso o AD eu não tenho. Mas eu vou pegar esse aqui do AD, do Active Directory, e vou abrir o documento. Quando eu clico nesse documento, né? Quando eu clico nesse documento, ele tem todas, apesar de ser de 2008, né? Ele trata desde o planejamento, a introdução, determinando a quantidade de floresta, de domínios, né? Desenhando uma estrutura de OUs, né?
Então, para quem trabalha, por exemplo, com implementação de AD, com migração, com reestruturação de AD, aqui a gente vai falar muito sobre os passos corretos para você entregar um bom projeto. Tá? Então, vamos lá. Aqui, esse documento aqui, ele tem 48 páginas. Ele fala qual é o objetivo, a audiência, né, os passos. Né? E aqui é como se fosse uma receita de bolo mesmo. Ele vai determinar o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Ele vai seguindo um fluxograma, né, para determinar como montar uma boa infraestrutura de AD. Então, ela vai caminhando, mostrando cenários, itens fora de escopo, né? E ele vai dando aqui instruções, links do próprio TechNet, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, como configurar um servidor de tempo servidor de horário, né, autoritativo no Windows Server. Então, ou seja, além dele determinar dele mostrar como você vai implementar, ele também dá dicas de outras soluções que estão no ecossistema dessa solução. Por exemplo, nesse caso do Active Directory. Tá? Vou fechar aqui e vou abrir agora a apresentação que é disponibilizada também aqui. Tá? Então, o que essa apresentação faz? Na verdade, ela é uma apresentação voltada para aquele documento. Aqui na apresentação, ele vai descrever, observem que aqui ó, tem o mesmo fluxograma, mesmo fluxo, tá? E ele vai dizer exatamente o que tem naquele documento, só que de uma forma sintetizada. Que isso aqui é para quê? É caso você precise fazer uma apresentação, precise convencer alguém, precise mostrar para alguém, ele vai mostrar como você vai seguir aqui uma boa prática. E, novamente, ele vai estar falando aqui do Microsoft Operation Framework. Um passo importante é que, nesse caso aqui, ele fala sobre a otimização do serviço de domínio do Active Directory, né? Quais são os passos. Né? Por exemplo, pensando no Microsoft Operation Framework, num modelo de infraestrutura otimizada, a gente tem aqui alguns passos a seguir. Por exemplo, se você está no nível básico, o que você precisa fazer no nível padronizado, no nível racionalizado e no nível dinâmico. Tá? Que aí a gente está falando um pouco de Core I/O. Numa outra oportunidade a gente volta a falar sobre Core I/O para poder vocês terem uma noção desse formato de ambientes, digamos, dinâmico, onde você vai ter automatização de tarefas. Ok? Eu vou abrir, só para ilustrar e voltar à apresentação, eu vou abrir um diagrama do Visio para vocês verem como é interessante. Eu vou abrir o do Data Center. Aqui o interessante, nesse caso, é que nós temos já um diagrama, um desenho feito pela própria equipe do IPD para facilitar o entendimento. Então, se você vai desenhar um projeto, vai preparar um projeto, precisa estar com um desenho, um layout do que você vai implementar, ele já te ajuda aqui com os primeiros passos. Obviamente, a gente pode adaptá-lo, né, para a nossa realidade, mas ele já dá um passo de como montar uma infraestrutura, de como você vai apresentar isso de uma maneira mais gerencial. Tá? Observem que aqui, ele, como é de data center dinâmico, ele fala dos servidores Hyper-V, máquinas virtuais, System Center, né? Aqui ele inclui o MDT, Security Configuration Manager e vários outros itens aqui. E aqui, a base de tudo, que é o AD e o DNS. Tá? Isso aqui é importante para quê? Para que a gente possa ter o hábito, né, de desenhar projetos de uma maneira mais dinâmica, mais organizado e entregar com um pouco mais de rapidez. Ok? Eu vou fechar aqui e vou voltar para a apresentação.
Bem, então o IPD, ele, como vocês viram, ele além de ter uma documentação que apesar de estar em inglês, né, que às vezes a gente fala assim, pô, seria melhor se tivesse em português, e realmente seria melhor se tivesse em português, mas são documentações técnicas e bastante objetivas. E aí mesmo que você não trabalhe em consultoria, que você trabalhe em uma empresa, ou seja, você está no ramo, no mercado corporativo, e lá você vai ter os seus projetos. Então, muitas vezes você fica meio que perdido com como implementar uma solução corretamente, ou como otimizar, como melhorar o seu ambiente. O IPD ele vai te trazer essa facilidade. Tá? E aí, voltando um pouco para falar sobre o Solution Accelerator, o que são os Solution Accelerator? Na verdade, tanto o IPD quanto o MAP, eles fazem parte do Solution Accelerator, né, como vocês viram, e eles são voltados para quê? Para ajudar nós que somos profissionais de TI, né, a resolver problemas, e entenda como problema, não um problema em si, o meu servidor DNS caiu, eu estou com um problema na minha replicação de AD, eu estou com um problema para criar imagem. Não, o problema real de negócio nesse caso aqui é como desenvolver uma solução, é, um projeto de maneira adequada. Tá? E ele faz considerações do desenho daquela solução, né, e da própria solução em si, para que você possa ter uma noção. Tá? Então, se você estiver implementando algum projeto, se você estiver criando alguma coisa, se estiver avaliando, vendo quais são as melhores opções ou como alcançar soluções que atendam às necessidades da sua empresa. E aí seja um projeto específico seu, um projeto da empresa, você, por exemplo, eu preciso migrar o meu servidor de Exchange que está em 2010 eu preciso passar para 2003, eu preciso fazer um ambiente híbrido de Exchange 2013 com Office 365. Tudo isso tem uma documentação específica, dando o detalhe de como implementar. Ele não vai explicar, você precisa clicar aqui, clicar ali. Ele vai te dizer como fazer um projeto de maneira adequada. Tá? Aí só para a gente ficar na mesma página, então, Solution Accelerator, Software Assessment Planning que nós falamos, que nós falamos na semana passada, o MDT, o Microsoft Deployment Toolkit, que essa é uma ferramenta técnica, assim como o MAP também é uma ferramenta técnica de levantamento, como vocês viram na semana passada, mas o MDT ele é uma ferramenta técnica que você pode instalar na sua máquina, fazer testes, criar imagens, inserir drivers, e ele integra com o Configuration Manager, ou se você quiser utilizá-lo isoladamente, você também pode utilizar para fazer deployment de imagens do Windows. Tá? O Security Compliance Manager ele vai fazer uma validação de segurança do seu ambiente e depois te dá um cenário do que pode ser melhorado. Já o IPD, eles são guias de planejamento de design. E o Microsoft Operation Framework, como eu falei, ele vamos colocar assim entre aspas, como o IT da Microsoft. A Microsoft, digamos que pegou o IT, trouxe para dentro da realidade dela, para os produtos dela, e disponibilizou um guia de boas práticas para os produtos Microsoft. Como vocês sabem, eu trabalho com arquitetura de soluções, né? Aqui em um parceiro Microsoft, e uma das ferramentas que eu mais utilizo para poder desenhar os projetos é o Product Line Architecture, ou PLA. Tá? O que é o PLA? Ele é a arquitetura daquele produto específico. Por exemplo, se eu for implementar uma infraestrutura em nuvem, eu tenho uma arquitetura própria para eu seguir. Tá? Eu vou compartilhar de novo a minha tela aqui, para que vocês possam ver um pouco sobre o PLA.
Só um minuto. Antes de eu falar sobre o PLA, eu queria salientar alguns itens do Solution Accelerators, tá? Aqui eu tenho esse link, depois eu posso passar para vocês, posso disponibilizar no blog e passar também, acrescentar na apresentação, né? Que aqui ele vai desde, por exemplo, a guia de operação para Active Directory, guia de planejamento de segurança para contas administrativas, ou seja, para quando você estiver implementando contas administrativas, como você implementar de forma segura, né? Guia de segurança do Hyper-V. Aí, por exemplo, eu tenho aqui, no caso aqui para Solution Guidance, né, que é para IT Pro, eu tenho para redes virtuais, para storage, para proteção e acesso à informação. Então, essas ferramentas aqui são para você ter um entendimento mais profundo do que você estiver fazendo, tá ok? Uma outra ferramenta aqui que eu gosto sempre de mencionar, principalmente quando eu estou dando aula e ministrando treinamentos específicos aí, o Microsoft Baseline Security Analysis, que ele é voltado para verificar, né, se no seu ambiente está faltando alguma atualização, né? Aí a gente está falando de ambientes complexos ou até mesmo em ambiente pequeno. Então ele vai fazer uma validação, vai verificar se está faltando alguma atualização e recomendar a atualização para a gente, tá ok? Um outro item que eu gosto de falar também, com essa demanda grande de conversão por máquinas virtuais, o Microsoft Virtual Machine Converter, né? E também é uma solução Accelerator que ele foi feito para converter máquinas de VMware para Hyper-V. Então, se você tem um ambiente de VMware e vai passar para Hyper-V, você pode utilizar o MVMC, ok? Hoje, apesar de não fazer parte do nosso tema aqui, do IPD, né, mas é interessante, principalmente falando de conversão e de nuvem, nós temos hoje, na verdade, essa semana foi anunciado aí o Migration Accelerator, para mover máquinas físicas, máquinas de VMware, de Amazon, e até mesmo máquinas de Hyper-V, né, para o Azure. Então, ainda está na fase preview, né, e aí facilita nosso processo de migração de ambientes legados, até mesmo de Hyper-V para a nuvem. Tá? Aqui, de novo, eu tenho, nesse caso aqui, o Hyper-V Security Guide, que ele é outro Solution Accelerator, né? Aí ele tem, novamente, ele tem lá um guia de segurança, um overview do guia e notas. Tá? Mas, lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Todos esses guias aqui eu vou disponibilizar para vocês. Esses links aqui eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou acrescentar na apresentação e disponibilizar para vocês. Tá? Estou com uma dificuldade para achar aqui o link, vou procurar e depois eu passo para vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui para a área. Aqui. Uma outra coisa, pessoal, como eu falei, eu estou com um pouco de dificuldade de responder. O professor está tendo que me auxiliar aí com as respostas. Mesmo que a gente não consiga responder hoje, eu estou também com um pouco de problema aqui. Hoje eu vou deixar os meus contatos com vocês, para caso vocês queiram entrar em contato comigo, podem entrar em contato, e aí eu vou tentar responder da melhor maneira possível para vocês. Tá? Voltando aqui um pouquinho, deixa eu carregar aqui a apresentação. Ótimo. Tá. Bem, deixa eu passar aqui o slide.
Então, como eu falei, né, a gente falou aí do MVMC, né, que é para converter máquinas virtuais. Vamos colocar assim que nesse caso aí do MVMC é uma ferramenta muito útil para quem vai trabalhar com conversão de máquinas virtuais, né, VMware para Hyper-V, ou vice-versa, né, ou de terceiros, aí a gente também consegue fazer conversão dele, né. Então a gente está falando de conversão V2V, né, de virtual para virtual. Tem aí também o MBSA, que é uma ferramenta muito útil. Há algum tempo atrás nós utilizávamos mais rotineiramente, né, para poder fazer validação de ambientes, né, de nossos ambientes como um todo. De um tempo para cá, vamos dizer que, não vou dizer que parou-se de utilizar, mas caiu um pouco em desuso o MBSA, mas é uma ferramenta que, quando a gente fala em matéria de segurança, ele facilita bastante a nossa compreensão vamos supor, de segurança mesmo, né? Aí eu tenho uma outra ferramenta que eu costumo falar bastante, porque é uma ferramenta que a gente utiliza bastante hoje, que é o System Center 2012 R2 Configuration Toolkit, que ele uma ferramenta voltada para melhorar a implementação de produtos da família System Center, né, da suite System Center. O outro item aí foi o item que eu mostrei, né, do Security Compliance, né, esse do Hyper-V, voltado para Hyper-V. Então, nesse caso, ele trabalha com ambiente de System Center, né, você preparar para você deixar o ambiente preparado para implementação do System Center. Tá? Para finalizar aí, né, falando um pouco sobre o Microsoft Operation Framework. Há algum tempo atrás nós tínhamos até é interessante falar isso, porque há algum tempo atrás nós tínhamos vamos dizer assim, um conjunto tínhamos uma prova específica para o Microsoft Operation Framework, né? Até o Kleber Marques vamos colocar assim, foi o primeiro profissional certificado nessa certificação aí, né, do Microsoft Operation Framework. Hoje, como vou colocar assim, pessoal, tem alguém com um fone ligado? Obrigado. Hoje a gente quase não tem mais, acho que não existe mais a prova do Microsoft Operation Framework. É uma pena, porque era uma prova que trabalhava, vamos colocar assim, tratava de IT mesmo para os produtos Microsoft, né? Então, como implementar de maneira correta, enfim, como você ter ali um guia de boas práticas mesmo para a implementação de produtos. É óbvio que a gente ainda tem mas era bastante interessante a gente ter essa certificação aí disponível, tá? Mas o que a gente, falando um pouco mais de IT, a gente tem aí os 3 níveis, né, que é planejar, entregar e operar, né, foge um pouco são 3 camadas aí, né, e aí tem uma outra que é de gerenciar, né, e a gente tem alguns setores aí, vamos colocar em setores como, por exemplo, alinhamento de TI com o negócio, né, planejamento de projeto, criação, estabilização e implementação, governança, risco e compliance, mudança e configuração, né, monitoramento de serviço e controle, políticas e controle. Então a gente tinha aí tudo relacionado ao ambiente de TI, né, aos serviços de TI como um todo, dentro do Microsoft Operation Framework.
Então, se você pegar aqui e fizer um comparativo com o... Se você fizer um comparativo com o ITIL, por exemplo, você vai ver que ele trata bem próximo de ITIL mesmo. Tá? De novo aqui, só para a gente finalizar, a gente tem o Product Line Architecture. Eu não consegui achar aqui o link que eu tinha disponibilizado, mas eu passo para vocês depois. O que é o Product Line Architecture? Ele é um guia de arquitetura de uma determinada solução. E a gente pode estar falando de qualquer solução, como por exemplo, System Center mesmo, Active Directory, Forefront Identity Manager. Por exemplo, eu não vou implementar uma nuvem privada, eu quero implementar apenas o Operation Framework. Ele vai dar uma ideia de como é a infraestrutura, ou como é o produto e como você entregar esse produto de maneira adequada para o seu cliente ou para a sua empresa. Esses guias, eles são guias de arquitetura mesmo, ele vai tratar da arquitetura da solução. Então, se você... Vou compartilhar minha área aqui, porque eu tenho um blog aqui. Tá? Aqui é o blog do PLA, né? Então aqui a gente tem por exemplo, vou pegar aqui um link do Aaron Eison. O que ele fala? Aqui ele está falando basicamente o que é o PLA, né? O Product Line Architecture, né? Então aí, por exemplo, o que consiste o PLA? Ele descreve o tipo de serviço, o alvo do nível de serviço, regras, especificações de função, né? Guia de operação, automação, por exemplo, se você estiver pensando em automatizar alguma coisa, a validação, né? E depois um alinhamento da solução através de um workshop, né? Aqui mais embaixo, né? Ele tem como você obter. Esse aqui, na verdade, está disponível. Tá? Depois eu passo o link para vocês. Passo para o Eduardo disponibiliza junto com a apresentação. Né? Eu tenho aqui um exemplo de um datasheet, na verdade, né? Voltado para uma plataforma de produtividade, né? No caso aqui SharePoint, Exchange Link. Esse aqui é só um datasheet, não é o documento oficial, não é o documento final, na verdade, tá? Mas ele trata basicamente de alguns itens aqui, como por exemplo, descrever o serviço, as regras, especificação funcional, um teste, um plano de teste, né? Verificar se o objetivo foi alcançado, fazer o size. O que é o size de um ambiente? Dimensionar. Muitas vezes a gente tem alguns problemas aí de implementações mal feitas, e essa implementação mal feita, ou imagina o seguinte, um servidor SharePoint, ou um servidor com Operation Manager, que é lento na resposta. Muitas vezes isso aqui é o que? Foi um size, ou seja, o dimensionamento, né? ou seja, verificar a capacidade necessária para aquele servidor, ou seja, desde dimensionar quanto de disco vai ter, quanto de memória, quanto de processador, aquilo foi mal dimensionado. Se foi mal dimensionado, não utilizou-se as regras de size, não fez o cálculo do tamanho do ambiente necessário para aquela solução. Inclusive aqui no PLA ele facilita dando essas opções. Tá? E aí, depois de feito toda essa parte de teste, desenhando o projeto, criando um projeto em si e fazendo um guia de operação. Tá? Como eu falei, eu não estou conseguindo localizar aqui, mas eu vou mandar para vocês o link do blog, que é esse blog aqui do Product Line Architecture, tá? Assim como o próprio site, para caso vocês queiram baixar o PLA. Tá, ok? Deixa eu voltar aqui para a tela. Tá. Pessoal, a gente tem algum tempinho aí, uns 10 minutos aí, caso queiram fazer alguma pergunta, eu posso responder para vocês. Eu acho que o professor André Luiz já respondeu algumas questões aí,
mas fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eduardo? Oi. Opa. Eduardo, acho que o pessoal está com. A gente está com. O pessoal não está com nenhuma pergunta. Se quiser finalizar ou quiser falar sobre a próxima sessão que a gente tem aí, fica à vontade. Na verdade, acho que até a próxima sessão é com o Thiago e com o Vinícius Perro, não é isso? Exatamente. Eles vão falar sobre System Center Advisor. Tá, o link já tá disponível para inscrição lá no nosso portal, windowsstudigroup.com.br. E a outra sessão, a última do mês de setembro, é comigo e o Thiago Giroto, onde a gente vai falar sobre MDT, o Microsoft Deployment Toolkit. Opa, MDT, uma das ferramentas aí do Solution Accelerator. O Eric perguntou, isso, o Eric ele colocou aqui um link para quem quer, na verdade, mostrando que na verdade, Eric, esse é um dos links aqui um dos links do PLA, tá? Esse, no caso, ele vai tratar ele vai tratar deixa eu pegar aqui, de fábrica, né? Na verdade, de criação de nuvem privada, tá? Ou seja, envolvendo aí todo o ambiente de System Center, né? De infraestrutura como serviço, de nuvem privada. Aí ele fala de integração com o Windows Server 2012, System Center, Hyper-V. A gente tem outros aí que são, na verdade, a base são vários documentos aí, com base esse link que você passou, Eric. Eu tenho aqui outros aqui, que aí falam desde Group Policy, gerenciamento de desktop, FPV, e vários outros aí que depois eu posso passar o link para todo mundo, tá? Então, ele já responde até a pergunta do Vinícius Perro. Vinícius, tem sim um IPD de nuvem privada, tá? Que, na verdade, eu vou colocar assim como tem o de nuvem privada e tem o de Dynamic Data Center, tá? Talvez o de Dynamic Data Center é o que mais se aproxima. Não existe um específico para nuvem privada, porque aí ele vai ter que envolver, basicamente, System Center, Windows Azure, Windows Server, Hyper-V. Então, a gente vai ter que fazer um mix de todos eles aí, tá, Vinícius? Assim, você pegar pegar o de System Center, pegar o de Hyper-V, pegar o de Azure, ok? O Renan Fiene está falando aqui, eu estou no projeto onde tenho que instalar o novo subdomínio. Preciso daquele documento que me diz o que preciso fazer, por onde começar, que me dê a correta orientação das melhores práticas. O Renan, nesse caso aí, eu acho que aquele IPD de Active Directory, ele possa te ajudar a seguir esse seu projeto aí de criar um subdomínio, tá? Dentro dele, óbvio, tem lá uma seção lá específica para domínio, né? E talvez ele possa te facilitar nesse caso aí do seu projeto, tá ok? Um outro detalhe também, Renan, é que você pode utilizar também, tem o MVA, que tem lá a parte de implementação de domínios, e eu acho que ele vai poder te facilitar, tá? Se você quiser depois, me passa um e-mail, tá? É alexandroprado@hotmail.com, e eu posso te passar essa documentação aí para te facilitar, tá ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Gostaria de lembrar também, pessoal, que convidá-los, obviamente, para
a próxima sessão aí com o Vinícius Perro e o Thiago Guiroto. Agradecer ao Eric aí pelo apoio em achar o link que eu estava procurando. Lembrar também que no final do mês agora e no início de outubro nós vamos ter o MVP Showcast, tá? O MVP Showcast são 64 sessões executadas por MVPs e profissionais Microsoft, tá? Onde nós vamos estar lá, o Eric, o Eduardo, o professor André Luiz e o Paulo Santana. Então convido vocês a participarem. No meu blog e também no Facebook a gente está disponibilizando os links de cadastro. Esse é o maior evento online da América do Sul, acho que na América Latina também a gente deve estar chegando muito próximo. Esse ano, a gente já está no 4º ano já de evento, eu convido a todos para participar. Tá? Tem mais uma pergunta aqui. O Renan está agradecendo. Obrigado, Renan, por participar. Bem, pessoal, desculpa um pouco da pressa aí, ao colocar aqui o site do MVP Showcast. Convido vocês a se cadastrarem lá, tá? mvpshowcast.azurewebsites.net. É um excelente site feito pelo MVP Rogério Cardoso. Ele desenvolveu esse site, colocou todos os links lá, fiquem à vontade de vocês escreverem. Tá? Pessoal, de antemão agradeço a todos, agradeço ao Eric, ao Eduardo, ao Thiago, ao Vinícius, aí, a todos vocês pela presença de hoje. Agradeço também ao professor André Luiz por ter moderado a sessão e convido vocês a participarem do próximo Quinta de TI. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Bom, obrigado, Alexandre, pelo conteúdo apresentado, ao André Luiz pela moderação, a todos que ficaram com a gente até agora, acompanhando o Quinta. Reforço o convite tanto para o MVP Showcast quanto para os próximos Quintas da TI. Fiquem de olho no nosso portal, windowsstudygroup.com.br. Lá a gente coloca toda a agenda e os links de inscrição para os próximos Quintas da TI. Lembrando que a gente vai ter Quintas até dezembro, tá? Então não para por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu vou interromper a gravação agora, a gente vai ficar por aqui batendo um papo ainda. Quem quiser, é só ficar na sala com a gente. Muito obrigado e até a próxima.